E eu acho que vai se formando uma tempestade. Ah, é aquela tal da tempestade perfeita? Não acho que seja. Vou fazer aqui uma leitura um pouquinho diferente. Eu não acho que seja uma tempestade perfeita, porque o processo de impeachment e todo o processo que passa pela substituição de um grupo por outro, de um arranjo, de uma amarração por outra, ele sempre é traumático para as partes envolvidas. E as partes envolvidas no arranjo brasileiro não estão exatamente insatisfeitas com isso. O alto funcionalismo está insatisfeito? Não tá. O Centrão está insatisfeito com o Brasil hoje? O Centrão não está insatisfeito com o Brasil hoje, galera. Não tá. No governo Dilma o Centrão tava. A crise, a rebelião do Eduardo Cunha era uma rebelião do baixo clero contra todo aquele processo que, vamos dizer, vamos ser bem honestos, vai, aquilo começou muito porque o baixo clero que ganhou a eleição para a presidência da Câmara ali no começo de 2015, aquele baixo clero, ele tinha sido alijado de tudo que importava pro governo Dilma, a começar nos anos anteriores pela grana que importava nos escândalos de corrupção. Então a rebelião do Eduardo Cunha, ela foi gestada e já estava acontecendo ali. Hoje não, graças ao orçamento secreto, o Centrão, ele não precisa nem reclamar do governo federal, porque não é nem o governo federal que fornece mais a mamata dele. O judiciário, o STF, quer substituir o Lula? Então, se a gente pegar os agentes políticos não querem, o STF não quer substituir o Lula, e eu posso colocar aqui que ao bolsonarismo, dependendo do cenário eleitoral, também não interessa substituir o Lula. Então, não é uma situação igual a 2015. Não é uma tempestade perfeita, é uma grande tempestade e é, vamos dizer, há um cheiro de uma lenta agonia desse governo daqui até o final de 2026, mas, por enquanto, vamos dizer, os elementos constitutivos para o impeachment não estão dados. Mas esses elementos podem ser criados, porque você também não tem que dar, existe a realidade e eu tô só assistindo a realidade. Não, a gente pode tentar interferir na realidade, a gente já interferiu antes na realidade. Então a ideia de falar, vamos pensar em impeachment, vamos pensar em manifestação, é uma ideia que não pode ser tirada da mesa, não pode ser descartada. Até porque nas crenças nossas, vamos colocar aqui as crenças nossas, a gente não quer substituir esse bloco político, não só o PT, mas o Centrão e tal. É bom que todos estejam em crise. A crise deles é boa. E hoje tá muito confortável pra eles. E tem um problema hoje que é muito diferente do que acontecia em 2015. E esse problema tem que ser colocado na mesa. O Centrão não tem muito mais o que exigir do governo. Gente, o Centrão é dono das principais cidades do Brasil. O Centrão é dono de boa parte do orçamento do Brasil através dos governos e dos municípios. O Centrão já tem um orçamento secreto. O Centrão já tem ministérios. E o Centrão só vota o que quer. A única coisa que incomoda hoje do Centrão, vocês sabem o que quer? É o Dino indo pra cima deles. É um elemento no STF que montou uma espécie de operação pra pegar as coisas do orçamento secreto. Se eu for falar do mérito, não tô falando da forma, vou falar do mérito. É bom, porque tem que pegar esses caras, mas a gente sabe que, no fundo, o que o Dino tá querendo montar é uma espécie de uma polícia pró-governo pra tentar desmontar esse balanço pró-legislativo que existe hoje, pra tentar favorecer o executivo. Pra, no fundo, tentar acabar com o orçamento secreto, que aí você permite que o executivo volte a comprar o legislativo. É isso. A base do jogo é essa. Esses caras do Centrão, eles estão tão bem atendidos, eles querem... Vocês entendem o que quer dizer? Eles querem alguma mudança no jogo? Em 2015, cara, 15 e 16, quando eu ia ter reuniões com dirigentes partidários, e eu tive reunião com dirigentes, com todos os principais dirigentes partidários do Brasil, sendo salvo, PT. Todo mundo queria alterar o status quo. Todo mundo queria. Era um desgaste material gigante, né? O Lula tinha começado a governar em 2003, a gente estava em 2015, 16. Então tinha um desgaste de material, a economia realmente estava muito mal e a crise já estava bem clara, você tinha uma lava-jato rolando, mas mais do que aquilo, quem estava participando do jogo queria virar a mesa. Agora ninguém quer virar a mesa. Porque a virar mesa não significa só, por exemplo, que o Centrão possa ter um pouco mais de espaço. Porque ele pode ter, vamos dizer, marginalmente um pouquinho mais de espaço. Pode significar várias coisas novas. Vamos dizer, um impeachment, ele gera coisas que às vezes não são esperadas no processo. Quando o PSDB, no fundo, no final do impeachment, apoiou o impeachment, ele achava que ele ia se beneficiar, porque ia cair o PT, eles iam ganhar as eleições municipais, como ganharam as eleições municipais, e aí iam fazer o presidente em 2018. Apareceu um Bolsonaro no caminho. Então esses caras do Centrão, talvez, sabe, pra quê? Mais vale um passarinho na mão do que dois voando, sabe? Pra que mexer no que já tá bom, tá muito bom agora? É isso que os caras do Centrão pensam. Tá muito gostoso agora. Eles talvez só alterariam isso se eles chegarem num consenso que permita a eles terem um controle do executivo sem riscos. E aí isso passaria por eles fazerem uma espécie de loteamento do poder executivo entre eles e terem um nome pra ocupar. O Alckmin cumpriria isso? Gente, o Alckmin é isso. Eu não vou chamar o Alckmin de uma prostituta do Centrão, porque eu já tomei condenações por chamar jornalistas de prostituta. Não me arrependo uma vírgula.
Não me arrependo em nada. Não citarei o nome do jornalista, até para não ser reincidente aqui, mas não errei em nada. Dito isso, eu não vou chamar ele de prostituta, mas o Alckmin é um sujeito que vendeu tudo aquilo que ele defendeu, todo eleitor dele, pra ter uma chance de ser vice do Lula, pra ficar aqui na vaga, vai que pinta uma presidência. Esse é o sonho do Alckmin. E tá lá como um aluno bem comportado, trabalhando. Quero entender o que o Kassab ganha com isso, o que o Ciro Nogueira ganha com isso, o que o Antônio de Rueda ganha com isso, o que o Marcos Pereira ganha com isso, e o que o Baleia Rossi ganha com isso. Eu quero saber o que esses 5 caras ganham com isso, que são presidentes dos maiores partidos do Brasil. E ainda o que o Valdemar ganha com isso. Por enquanto eu não tô vendo ainda esse ganho todo. Dado que eu não estou vendo esse ganho todo, eu não sei como esses elementos iriam se mobilizar pra fazer o impeachment andar. Segundo ponto, que é um ponto que eu até eu fiz um textão no Twitter, e aí algumas pessoas comentaram, e acho que é importante colocar esse comentário. Como fazer isso, dado que existe um bode na sala, um problema gigantesco, que se chama Jair Messias Bolsonaro, ou, pra gente falar de maneira mais ampla, o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele tem uma capacidade de iniciar uma mobilização pra qualquer coisa gigantesca, porque ele parte de uma base social gigantesca, mas ele começa a bater na própria rejeição. E todo o processo é dinâmico. Que é um momento horrível pro Lula, e se eu fosse o Lula, né, eu estaria agora batendo, ô senhor Xandão, não tem um negócio aí pra liberar do Bolsonaro, dá uns problemas aí pra ele, vai dar uma queimadinha nele agora, porque aí esquece de falar de mim, a gente atrapalha os dois, fica todo mundo agora ferradão, né? Deixa todo mundo fudidinho, eu vou tomar uma cachaçinha agora pra dar esquecida desse problema. Então, por exemplo, se pinta uma manifestação, ela teria que necessariamente acontecer dentro do campo da gente, sem ter bandeira alguma. Tipo assim, uma manifestação sem caminhão de som, uma manifestação sem gente puxando lá na frente, sem candidato lá na frente, e ainda assim, sem separar, tem que ser tipo uma passeata contra os impostos e contra o Lula. O Silas Malafaia iria permitir? A turma do Bolsonaro ia permitir? Eles iam falar, pô, mas a gente que tem os maiores números, né? A gente tem que ter um caminhão. Sim, o problema é, eles puxam a base, mas hoje eles puxam um teto, eles puxam uma rejeição. Este é um momento, porém, aí eu vou falar agora em defesa, não em defesa deles, mas usar argumentos favoráveis à hipótese deles aqui, que as pessoas estão pegando uma raiva tão visceral do PT que eles começam a esquecer os defeitos de todo mundo. Eles começam a esquecer, foda-se, Bolsonaro, dane-se, vai. Então as pessoas começam a esquecer os defeitos, elas começam a relevar todas essas coisas, começam vambora. Let's go with the flow. Esse seria, vamos dizer, o feeling nesta janela. A classe média pode embarcar nisso. Um processo para andar, ele precisaria ter continuidade, e o que a gente aprendeu no impeachment da Dilma, ele tem que ser pontuado por vitórias não só de rua, mas institucionais. Ou seja, a rua acontece, mas a rua tem que reverberar, e tem que ter uma vitória no parlamento. Tipo, conseguimos que as assinaturas pedido impeachment, tal partido quer impeachment. Se você não consegue isso, a coisa fica estéril e ela desliga e desmobiliza.